Bom dia! Estamos começando mais um Pod Café by Beat Coffee nesse sábado maravilhoso. Roda a vinheta! Bom dia! Estamos começando mais um Pod Café e esse Pod Café é um Pod Café especial. Nós estamos com um convidado hoje, além de ser meu amigo, uma pessoa maravilhosa, um grande empreendedor, César Ferreira, conhecido como todos nós o conhecemos como Cezinha. Bom dia, Cezinha. Bom dia. É maravilhoso estar aqui com vocês. Uma satisfação realmente recebê-lo aqui no nosso Pod Café. Você que é uma pessoa maravilhosa. Cezinha, gostaria de saber de você, para que os nossos telespectadores, quem está nos assistindo no Pod Café nesse sabadão, conhecer um pouco da tua história e você contasse para ele como que é sair do aço, que é um negócio global, mundial, né, que a sua família está há mais de 20 anos, não sei exatamente quantos anos. Esteve, né? Mais de 20 anos no mercado, e sair para um mercado totalmente inovador, que é o mercado de baladas, de eventos, gastronomia. Como é que é isso, cara? Como é que foi essa mudança na sua vida? Conta aí para o nosso pessoal. Pô, legal, Pedro. Na realidade, assim, né? Eu sempre brinquei lá atrás que eu nasci dentro de um tubo de aço. Né? Meu pai sempre trabalhou com isso, então eu lembro, eu criança ali, eu ficava olhando o poste na rua para ver, pô, esse aqui é do meu pai, né? Não é? Poxa, que loucura. Então eu conheci, visitava muita gente com meu pai, ainda criança, então foi um caminho natural. E eu fiquei 30 anos nesse mercado, tivemos distribuidora, fomos representantes de grandes fábricas do setor. E meu pai faleceu depois, tal, mas a mudança foi assim. Eu trabalhei muito tempo com uma fábrica, essa fábrica depois fechou, eu fiquei depois com os importados, um mercado maravilhoso ali de 2012 até 2014, e aí veio o dumping e a Lava Jato. Tá. Nessa travou o mercado que eu estava inserido. Entendi. Que era muito com os EPCistas, né? Ligados à Petrobras, grandes projetos. E aí, nessa travada, eu falei, pô, não dá. E aí tem uma coisa engraçada, porque eu sempre trabalhei nesse mercado por osmose, né? Uma coisa que veio. Você fala, você era feliz? Eu acho que eu sempre busquei isso, né? E eu era investidor com meus irmãos de um empreendimento que nasceu em 2004, que é um bar na Vila Leopoldina. Para mim, um case de sucesso. Eu nunca fui da operação. E aí, com essa parada, bom, vamos mudar. E foi em 2017, quando a gente partiu para o projeto do Marral, no Itaim. E aí foi a chave da mudança. Aonde eu falo assim, o que é o mais bacana? Eu acho eu, na época, estava com 47, 48 anos, que não tem prazo para você mudar e correr atrás do que você quer, do que você gosta. É verdade, isso é verdade, então, não tem idade. Acho que esse é o ponto principal, né? Dá para fazer a virada de chave e dá para ser feliz e se dar bem. Porra, legal, muito bacana. Cezinha, conta para nós também como é que surgiu a associação que você criou, que chama-se Apressa. Gente, vocês que estão nos assistindo, é muito interessante o que o César vai falar sobre a Apressa, porque tem a ver com a pandemia, fechamento de restaurantes, bares, o mercado quase quebrou. Um negócio bem punk, vai. Fala aí, Cezinha. A Apressa, para quem não conhece, é a Associação Paulista de Bares, Restaurantes, Eventos, Casas Noturnas, Similares e Afins. Né? Só que a hora que você vai pôr lá a pressa, né? Você vai colocando as iniciais, não dá pressa. Não dá pressa, dá uma... você fala, pô, eles trocaram aí essa... Só que tem esse trocadilho, tá? Né? E que você citou bem, a pressa nasceu no segundo semestre de 2021, né? Ainda na pandemia. E ela nasceu da nossa necessidade com a pressa de reabertura do setor. Então a pressa aí é duplo sentido. A pressa do nome que vocês criaram e a pressa da necessidade de voltar a trabalhar. A pressa de voltar a trabalhar. A pressa de poder girar e faturar. E a pressa nasceu exatamente assim, de a gente sempre tentar pensar fora da caixinha, né?
Em 2020, a gente acabou, né, no meu caso, na realidade, a gente acabou parando antes do lockdown. Tá. Então, se eu não me lembro, né, são datas que ficam gravadas, eu acho que o governo decretou o lockdown em 18 de março, Eu também não lembro. que era uma sexta-feira, e a gente travou no dia 16 já a suspensão. A gente tinha almoço ali no Itaim, né, a gente fazia o almoço de segunda a sexta no Marral, e a gente já tinha percebido naquela semana, que era 14, 15, 16. Então, no dia 14 e 15, a gente teve uma queda abrupta de quantidade de passantes no almoço. E a gente já percebeu que era o receio da galera com o que estava rolando da pandemia. Então, a gente, né, pelo desperdício e tudo mais, a gente falou, não, vamos dar uma suspendida na operação. Então, a gente suspendeu o almoço no dia 16, dia 18 veio o lockdown. Veio a determinação do governo parando tudo. Como é que foi esse período, hein, Cezinha? Como é que foi esse período para você? Ele tem vários pontos, Pedro. Você fala assim, a hora que parou, acho que todo mundo assustou, né? E eu posso, assim, ir capitulando para você vários momentos. Logo de cara, o que a gente fez? Bom, preocupação com os custos fixos. Meu Deus. Né? E lá, no caso do Marral, é gigante o empreendimento de vocês, né? Um empreendimento gigante. Você colocar... Se não for o maior de São Paulo, está entre os 5 maiores de São Paulo. Né? Eu acredito que sim. Em termos de custo, principalmente de ocupação. Sim, você está no metro quadrado mais caro do Brasil. Né? Com certeza. Então, o custo de ocupação, o custo de folha de pagamento foi a maior preocupação. Então, de bate-pronto, né, e a gente não tem só o Marral, a gente foi para negociação com os proprietários. Então, a gente conseguiu... É isso que eu ia te perguntar, como é que foi essa queda de braço, né, ou esse ajuste, né? Com alguns, foi um bom aprendizado, né? Então, de novo, acho que a gente sempre tem que partir para a conversa. Sim, com certeza. Né? Para como resolver. No meu caso, a gente teve o Marral, que é teoricamente o maior valor de aluguel. A gente foi conversar e aí tivemos uma negociação. Pelo lado deles, eu entendo também, né? Sim, não, peraí, não vai. Eu falei, não, eu estou fechado. Já estou preocupado com o vencimento do dia 5 de abril. Sim. Né? Não, esse de 5 de abril, não vou trabalhar o resto do mês, segura. Então, a gente conseguiu ir achando caminhos interessantes. Tenho que agradecer, porque foi um apoio grande para a gente conseguir se manter, né? E tiveram outros que a gente não conseguiu, que a gente chegou até, em um dos casos, entrar com uma liminar e o juiz aprovar a redução de 50% do aluguel. Sim, super justo isso aqui, naquele período todo, muito difícil. Bem complicado para o setor, né? Então, esse início da pandemia teve primeiro, né, como se estruturar. A gente não sabia quanto tempo ia durar, né? E aí a gente foi para dentro, a gente sentou, teve uma reunião dos sócios, e aí a gente ainda foi audacioso, a gente fez uma reforma gigante, porque o Marral abria de segunda a sexta para almoço e de quarta a domingo à noite. Então, o nosso horário de manutenção... Então, a gente já queria fazer algumas reformas. A gente falou, a história do limão fazer a limonada, vamos aproveitar e vamos fazer essa reforma. Só que a gente correu com a reforma, assim, imaginando que a coisa ia durar 60, 90 dias. E durou 2 anos, né? 2 anos. Né? Praticamente 2020 e 2021 quase inteiros, né? É inacreditável, né? Às vezes a gente, no dia a dia que a gente está trabalhando, a gente não percebe, mas foi um momento, cara, um momento muito difícil, muito difícil. E ainda tem muita gente ainda se recuperando hoje, né? Do que aconteceu da pandemia. Eu acredito que muita gente fechou, né? A gente tem muito esse dado. Sim. E você falou, né? Ainda tem gente. Eu e a grande maioria do setor contraiu empréstimos de dívidas a longo meses. prazo, 70, é verdade. Então, assim, a gente ainda tem aí 1 a 2 anos, 1 a 2 anos ainda de parcela de comprometimento referente ao período da pandemia. É impressionante isso mesmo. Ô, Cezinha,
Você acha que isso que fez está te fazendo levar à política? O fato de você ter tido todo esse aprendizado e ter vivenciado toda essa situação, ter sentido que precisa de uma representatividade no setor, do setor politicamente? Pedro, com certeza o fator pandemia, associação, eu acho que é o start inicial para a minha ligação com a política, né? E aí veio decorrendo uma série de fatores até chegar o momento de falar, vamos tentar, né? Vamos partir, vamos para cima, com a base principal sempre do quê? De acreditar no setor que eu tô, né? Na pandemia, a gente seguiu ali as regras, fechou, suspensão. E aí, num determinado momento, um amigo me ligou e falou, pô, Cezinha, vamos marcar aqui um jantar, vai vir o presidente da Câmara, vai vir ali o subprefeito, tal, você vai? Eu falei, claro. Esse encontro nessa noite foi a primeira vez que eu tive, assim... Um contato político. Um contato político, né? E foi complicado, porque acho que se esperou chegar umas 50 pessoas e foi meia dúzia de pessoas. Então, nessa noite, até a gente conversando, foi um papo muito bom. Pessoas que se tornaram amigas, fazem parte hoje do contato até hoje. Mas, assim, a gente ouviu ali falar, pô, o setor de vocês é muito desunido, né? Acaba desorganizado, acaba no sentido não tendo de uma não ter... representatividade. E aí, isso foi o que foi tomando corpo, porque eu acho que a gente tem já grandes entidades no setor, entidades aí de 30, 40 anos. E acho que a pressa ela chegou e ela tem conseguido dar um gás novo e principalmente até entre as entidades também buscar mais uma união, né? Porque assim, o principal que eu começo a enxergar cada vez mais é sempre com dado, Pedro, é o setor de turismo, né? De gastronomia, são 52 atividades, hotéis, bares, restaurantes, eventos, né? É o setor que mais gerou emprego em 2023. É o setor que mais gerou emprego em 2023. Mais que a indústria. Hoje o setor emprega... Você tem esses números ou não? Em São Paulo? Na cidade de São Paulo? Em São Paulo, a gente, pela federação hoje, chegou num número de 508 mil CNPJs. CNPJ? 508 mil CNPJ? Boa parte desses são micro e pequenas empresas. Né? Lógico que tem as grandes do grupo. E aonde a gente estima entre 800 a 1 milhão de empregos. Muita gente, hein? E muita coisa de forma direta, né? Porque a hora que você parte para o indireto... Sim. Vamos lá, eu tenho hoje, né, no Marral em específico, 46 CLT, né? Mas e os freelancers, e os terceirizados, equipe de segurança, sim, valet, hosts, acaba indo uma demanda muito grande, né? Sim. Técnico de som, técnico de iluminação, músico, sim, DJ, emprega muita gente, banda, né? Emprega muita gente e você tem aí você consegue escalar isso para várias outras áreas, né? Sim. E gerar empregos em todos os segmentos e muitas vezes até autônomos essas pessoas, como músico que você falou e tudo mais, mas está gerando emprego, está gerando receita. O quanto na pandemia eu não senti assim, o pessoal que estava empregado conseguiu se segurar ali ainda na suspensão de trabalho e tal, mas principalmente você falou do cara que é autônomo, né? Uhum. Quantos amigos DJs eu acompanho ali do cara falar, eu ganhava por tocar, né? O cara tocava às vezes 2, 3 vezes por noite, lugares diferentes e tal, parou. O cara sem entrada, sem... E, assim, acompanhei muitas tentativas de grandes amigos fazendo tipo um podcast, sim, uma balada sim, em casa, entrava todo mundo meio pelo Zoom. Zoom, eu fui em várias, porque eu ando de moto, o pessoal da moto tem uns DJs, e os caras não estavam faturando nada, e aí eles faziam uns eventos e passavam o número da conta e a gente fazia... Pix embaixo, o QR Code. O QR Code, a gente ia lá e fazia, vários deles, várias, situação... Várias, então assim, eu acompanhei muita gente, né, passando sufoco,
E muita gente, acho que como eu, também tentando fazer a diferença e Sim. achar alternativas, né? Então a pressa nasceu de Uma necessidade mesmo. mas de um caminho que a gente veio... Assim, a minha necessidade era abrir. Então, pô, a gente fez um pensamento, tá? Eu tenho um trabalho com meus sócios onde a gente fez um protocolo através daquela reunião Tá. de meia dúzia, a gente fez um protocolo imaginando, assim, pensando fora da caixinha. Vamos formar... Assim, tem uma doença, tem um vírus, está acontecendo isso, mas não dá para parar. Então, como a gente consegue respeitar tudo? E a gente fez um protocolo de reabertura, contando com controle de brigada, higienização da casa, Eu lembro, processos. Eu lembro de ter acompanhado isso. E Vendo impressionante. com a checagem, né, com o teste, Sim. que naquele momento já tinha saído o teste rápido. Rápido. Então, que a ideia era testar 100% dos clientes. Sim. Então, a gente elaborou todo o processo, o protocolo para que isso acontecesse. E foi o que eu fui correr atrás através desse contato político. Então, a gente foi, sentou, apresentou. Cara, que ideia! Vou levar para o secretário, vou levar para não sei quem. E aí foram já as primeiras experiências políticas também, né? Porque as pessoas que eu estava falando... Chegou outubro de 2020, eleição. O Bruno Covas se reelegeu. 2 dias depois, o governador travou de novo, falou que não faria. E aí, depois da reeleição, houveram algumas mudanças. Então, as pessoas com quem eu estava falando ali, uma saiu da área que estava, foi para outro lugar, o outro que estava na Câmara foi para o Tribunal de Contas, e assim, aí morreu o assunto. Você volta a estaca zero. Volta a estaca zero. Então, são coisas que você vai aprendendo de como ter que trabalhar. A gente bateu bastante cabeça. Cezinha, fala uma coisa. A Pressa hoje, ela tem quantos associados? Como é que é para se associar na Pressa? Os requisitos, como é que é? Conta um pouco disso aí também. A Pressa, ela foi criada mais pensando em evento, bares e baladas. Baladas, tá. Né? Que é o pessoal que sofreu mais. Que é o que foi mais penalizado na pandemia, né? Então, na realidade, você pode entrar em restaurante também, você pode... Mas a gente estava focado mais nesse setor, tá. Que era o meu, né? Que é o meu, porque a gente não conseguiu diretamente, até com outras entidades, um apoio ali. Até pela dor da pandemia. Sim. Você estava em alguns grupos, tal, o pessoal olhava e começa a ficar um salve-se quem puder, né? Sim. Então, cada um quer pegar seu barco, aquele né? grupo ali, não, vamos lá, tal. Puta, mas chegou o Cezinha ali, pô, mas ali é balada, cara, ali gera aglomeração. Então, a gente ficou meio um patinho feio. Sim. Né? Dentro do setor todo, e eu não recrimino ninguém, né? E aí a gente foi, né? Tem um fato aqui que eu sempre cito, que aí em 21 apareceu a persona do deputado federal na época, Alexandre Frota. Sim. Né? O Frota começou com aquelas batidas, né? Lembro, eu lembro disso. Então, pô, força-tarefa. Sim, força-tarefa. E a gente acabou, nesse momento, falou, puta, cara, tá complicado, né, meu? Não... E a gente marcou, se reuniu uns 30 empresários e a gente conseguiu marcar uma agenda com ele no gabinete que ele usava em Osasco, na época. E a gente foi para lá, expôs tudo, né? Falou, pô, vocês eram da noite, vocês estavam, né? Tá batendo demais. Eu acho que uma coisa é você ir no cara ali que é clandestino, outra coisa é você ir em casas que tem alvará, que tem AVCB, que estão totalmente reguladas e estão descumprindo um decreto, às vezes de forma maior ou menor, mas é uma visão diferente. Ali era uma coisa nova para todo mundo, né? E aí a gente conversando, tal, né? Foi indo. Acho que o Frota acabou se tornando um grande amigo, né? Acho não, é um grande amigo hoje. Bacana. Entendeu? Eu acabei mostrando aquele protocolo que a gente vocês criaram, né? Desenvolveram. E aí ele fez aquilo andar dentro do governo. Então, até aí você também começa a viver a política, né? Eu acho que em uma semana eu estava na frente da casa do ex-governador protestando, né? Contra o fechamento, contra tudo.
na outra semana, ele levou a gente lá para dentro do Palácio dos Bandeirantes e eu estava tirando foto com o nosso governador na época. O Dória, né? E aí, assim, ele colocou isso para dentro da Secretaria de Desenvolvimento e aí começou a andar. E aí, talvez, o maior orgulho da Pressa foi ter participado da criação do protocolo em junho de 21. O Dória, naquela quarta-feira que ele fazia o pronunciamento, né, toda semana, tal, ele lançou as 10 primeiras festas seguras. Eu lembro quando saiu isso. Que era através do nosso trabalho. Através do protocolo de vocês, do entendimento que houve, e daí para frente melhorou, né, as coisas. E aí, pô, uma alegria gigante. Ali em junho ainda estava bem complicado. E aí foi para a ideia, mas sempre tinha um lado, não, mas está aumentando, tal. Então foi adiado algumas vezes. E aí foi, acabou não rolando as 10 festas, quando foi para rolar e já não fazia mais sentido, que já era setembro, outubro. Mas é a alegria que foi assim, o protocolo que a gente criou, apresentou para a Secretaria de Saúde, foi o protocolo que foi implementado naquela feira, a primeira feira que teve em Santos. Então, pô, eu acho que é satisfatório demais saber com certeza. Você que a gente chegou nesse ponto. Participar de todo esse desenvolvimento, de toda essa criação, muita gente... envolvimento e conseguir manter os empregos, sabe? Fazer o setor voltar. Isso é uma experiência. Além de experiência, é um trabalho que eu digo social que você está fazendo, né? A partir do momento que você se envolve com isso, porque você se doa, né? Na verdade, você se doou a isso aí. É uma causa que você se doou. Então, na realidade, assim, né, Pedro? Você comentou da mudança do setor, né? De um para outro. Então, já tinha esse peso, né? Eu tinha dado um all-in ali. Sim. Falei, pô, 48 anos, mudei totalmente de setor. Você fala, pô, tava indo super bem. Como é que vem? Como é que eu faço agora para mudar de novo? E realmente, assim, ó, em outubro de 2020, eu analisando números, eu falei assim, vou quebrar. Né? Daqui a 60 dias eu começo a não pagar ninguém. Sim. Teve muita gente que quebrou também, né? Tem muita gente que quebrou. Até hoje tem que estar com problemas. Né? Então... E não teve nenhum apoio assim, do governo de nenhuma maneira. Pelo contrário, né? Os bancos vieram para cima querer cobrar o mais rápido possível. Até eu cheguei a questionar, né? Falei, pô, não dá para isentar o IPTU? Sim. Né? Durante esse período de fechamento. Sim. Não, mas o orçamento é do ano passado. Eu falei, mas e o nosso orçamento? O orçamento, né? Porque, na verdade, Cezinha, o governo termina sendo o sócio majoritário do nosso negócio, né? Porque recebendo ou não, faturando ou não, ele recebe o quinhão dele. Então, é isso que acontece hoje. É a melhor fatia societária. É a melhor fatia societária, né? É uma realidade. Mas, assim, só para finalizar, então, assim, teve muito a dor nossa ali dessa mudança, mas você falou dos funcionários. O que eu recebi de ligação de cara aí de 50 anos falando, pô, Cezinha, me ajuda com alguma coisa porque eu não tenho comida para levar para casa. Comida em casa, né, cara? Que situação que chegou, né? E a gente fez muita atitude, né? Tipo assim, o Atol é outro bar que eu tenho na Vila Leopoldina, que é o investimento lá com meus irmãos. Tá. A gente também tentou, como muitos restaurantes também, até viraram a chavinha, né, para o delivery. Sim. Então, a gente não tinha delivery. No Atol, que é um bar mais de bairro, a gente tentou ir para o delivery. Só que, assim, a gente atingia 10% do que era o faturamento normal nosso. Meu Deus. Então, uma ociosidade muito grande. E ali também foi um trabalho muito forte, porque, assim, a gente se juntou com uma ONG, que é a Lapa Contra a Fome. Tá. E eles arrecadavam arroz, feijão, né, embutidos, macarrão, tal, água de copinho, de garrafinha. E a gente aproveitou que a gente estava ocioso, eles deixavam ali o que eles arrecadavam e a gente produzia cerca de 270 marmitas por dia para ser entregue. A gente entregou muita coisa em algumas entidades e muito ali na região do Ceasa. Poxa, muito legal esse trabalho. E aí eu comentava até com meus irmãos, porque você ia lá levar, sempre formava ali a fila e tal, e você tinha o pessoal mais de rua, mais humilde, mas com o passar você começava a ver pessoal assim, meio família. Sim, meio família, porque não tinha alimentos em casa, o cara estava desempregado. Então, uma loucura você vivenciar isso. É quase um clima de guerra, né? Sim. Ô Cezinha, me fala uma coisa, você faz parte de outras associações, outras entidades, não tem? Que você
regimenta, faz... Conta aí também pro nosso telespectador aqui que tá... com todo esse trabalho, no final... Sobra tempo pro resto, sobra tempo pro Marral. O sócio está cobrando aqui, tô na advertência. Então, com o trabalho da pandemia, graças a Deus passou, né? Mas gerou, acho que, muita referência para a associação e, consequentemente, eu, como presidente da associação, também acabei tendo mais reconhecimento. E aí a gente participou de um outro tema que hoje também é muito interessante, que a gente participou da regulamentação da lei de assédio contra as mulheres. Porra, bacana esse tema, hein? A gente foi convidado, né? Tem que agradecer aí o governador Tarcísio, que apoiou muito, assim, primeiro, a preocupação com as mulheres, mas teve a preocupação de colocar várias entidades, né? A Pressa, uma delas, para participar da regulamentação, entendendo como encaixar para o setor da melhor forma possível. Sim. Para que não onerasse mais o setor e que realmente fizesse a lei funcionar, né? Então, a gente participou de 16 reuniões do GT, que foi feito pela Secretaria de Política das Mulheres, e ajudou ali bastante a fazer essa regulamentação. Então, durante esse processo, com outras entidades, eu tive uma aproximação maior com a Foresp, que é a federação, e aí no final do ano passado, o ano retrasado, já até me perco, mas recebi o convite para assumir a cadeira de diretor de bares e casas noturnas da federação. Poxa, legal. Parabéns. Muito bacana isso. Eu acho que além do fato de você estar falando dessa regulamentação toda, né, do assédio, isso aí é um negócio muito importante, né? Sim. Nós que temos também, não só nós, mas todos, a preocupação com isso, né? Porque está virando assim uma coisa muito violenta. O Brasil, não sei o que está acontecendo, mas a gente está tendo aí toda hora esses feminicídios, tudo isso aí. É um negócio meio, e a gente muito complicado, e a gente né, tem que ter um trabalho muito ativo, porque assim, o setor de, principalmente, eu vou tirar o restaurante, mas bares, baladas, eventos, ele às vezes acaba sendo meio o lance lá de novo do patinho feio, né? Sim. Então, às vezes, tudo que acontece de difícil, de ruim... De difícil, mais complicado... até porque eu acho que está sempre envolvido a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, né? exatamente. O cara se... Então, é mais sujeito. Mas, assim, uma das coisas que a gente defendeu muito é que, assim, né, essa questão do assédio ela é muito séria. É seríssimo. Né? Isso é seríssimo. E a gente vai tendo cada vez mais dados sobre a violência contra a mulher. Então, é sério. Porém, não é uma coisa exclusiva do setor. Na realidade, isso tem que ser olhado cultural. E implementado para tudo. Isso é até um problema cultural, né? Existe a violência no transporte público, assédio no transporte público. Assédio na empresa, no dia a dia, no trabalho. Assédio no ministério. Nós não vimos um ministro aí? Perfeito, né? Colocando a mão o cara do ministério na Câmara, né? Já aconteceu vários outros. Já aconteceu aqui na Câmara, né? Que um vereador deu encoxada na vereadora e isso realmente... Então, não é uma coisa que se fala, não, é o setor. Não é. Isso foi uma coisa que a gente debateu muito, né? Mas entendo que também tem o lado do midiático, né? Isso foi pós o problema que houve lá na Espanha. Sim, do Daniel Alves, né? E eu acho que assim, teve muita gente que aproveitou o momento para falar, não, né? Que gerou uma repercussão internacional. Sim. Falou, não, aqui no Brasil a gente precisa ter. Então, válido, acho que foi. Eu acho que é válido. Foi feito um trabalho, um curso, uma capacitação que eu achei que ficou incrível. Né? Que todo hoje funcionário que trabalha em bar, restaurante, ele tem que fazer essa capacitação. O governo cumpriu, né, de não ser um curso pago, onde ia onerar mais o setor. Sim. Então foi feito tudo pela Faculdade de São Paulo, é online, é gratuito, né? Mas ele gera um certificado e essa capacitação ela gera muita informação. Sim, porque até faz com que as pessoas que estão no setor trabalhando também, eles cresçam também, aprimorem conhecimento, né, e abram a cabeça. E que você tenha uma visão de tratar o assunto. Tratar o assunto, né? Que é muito importante. De não criar uma revitimização. Sim.
a gente tem que tomar alguns cuidados, Tem. que às vezes, assim, a gente é um país que é machista, né? Pra caramba, né? Então, você entender até, às vezes, na sua cabeça, mesmo, não, eu tenho que ter um olhar diferente. Fizeram uma entrevista com algum... Ela faz stand-up cega e aí alguém que estava ajudando ela passou a mão nas pernas dela, tudo. Ela se sentiu super constrangida e não tinha com quem falar. Né? Imagina, né? Quer Então, dizer... assim, você entender essa visão pelo lado da mulher e como poder acolher ela. Acho que isso foi um dos fatos principais aí da capacitação. E está em processo, tá, ô Pedro? Não, legal. Assim, a partir do momento que eu vim para a política, essa é uma das bases de Pô, dar bacana. continuidade. Bacana. Muito empenhado para fazer esse trabalho de uma noite segura para todas as mulheres isso em São aí, Paulo. olha, que bacana, né? É muito bom. Eu sou pai, eu sei que você também tem uma filha. De 17 eu vou anos. A minha fez 18, então eu vou buscar lá na balada e tal. E aí tem aquelas recomendações todas. Mesmo, já liguei para você algumas vezes, Cezinha, como é que faz aí? Me protege, Não, me ajuda. A gente, assim, né? Quando é a minha filha, sua filha liga e tal, a gente deixa até 2 seguranças do lado. Obrigado. Né? Mas assim, a gente não, às vezes não tem como fazer isso. Como você preparar a sua equipe para que tenha um olhar. Esse olhar, observe, entenda, preventivo. Exato. É isso aí. É isso aí. Cezinha, como você está vendo o cenário atual da sua campanha política? Como é que você está vendo? Como é que... Cara, é uma correria muito grande, né? Eu tenho que tirar o chapéu hoje para os políticos, né? A campanha é uma loucura. Assim, estou muito otimista. Acho que ainda a gente está num processo de fazer o setor aprender a se mobilizar. Né? Se organizar e se mobilizar, né? O setor, ele é muito forte, é um setor muito grande. É um setor que, se você pegar entre os CNPJs, né, entre quadro societário e brigada e funcionários, não é para você ter preocupação de eleger uma pessoa, é para eleger umas 10. Umas 10. Teria essa força. Sim, com certeza. Mas a grande dificuldade do setor é essa. A gente está aprendendo a se mobilizar. Não sou só eu. Hoje eu tenho tido apoio dentro da Pressa, dentro das outras entidades. Eu acho que é muito bacana um trabalho que veio acontecendo de várias entidades brigando pela manutenção do PERSE, né? Que foi o programa emergencial para o setor de eventos. Tá. Né? Onde... Que tem uma tributação diferenciada, não é isso? Na época ali, no final do Paulo Guedes, uma isenção por um período dos impostos federais. Eu acompanhei isso também. Isso ajuda demais. Lógico que ajuda. Né? E tem algumas regras para serem seguidas, mas esse programa aí até 27. Tá. E aí o governo já tentou brecar ele no começo desse ano. Eu vi isso também, acompanhei também. E aí eu acho que já queria encerrar, liquidar para o ano de 2025 já não ter. E aí isso é um exemplo. Por exemplo, a gente conseguiu fazer 2 reuniões em Brasília, e aí a Pressa ali foi pequenininha ajudar a participar, mas juntou com a BIH, com o Foresp, com o CNTUR, né, com a Abrafesta. Assim, um monte de gente ali participou, a Abrap, né, são entidades... cada uma com a sua relevância e tal. E eu acho muito forte a ANR, muito forte o trabalho de todo mundo ali quando é o tema fortalecer o setor. Então, isso é um exemplo também que eu acho que tem acontecido bastante. Mas eu acho que a gente está nesse caminho. Né? Vamos ver como que a gente vai aprendendo aí essa mobilização. Então, quais são os principais desafios e conquistas até agora? Assim, desafios eu acho que tem bastante, né? Eu acho que um deles... todo mundo sempre fala que você acaba virando mais vidraça, né? Mas tem vários outros aí que eu acho que todo mundo vai ter conhecimento. Mas, assim, tem muita coisa satisfatória também que a gente está tendo na campanha. De sentir um apoio de carinho, amizade, né? Você nem espera, às vezes, você... Não, assim, né? A própria rede social, de forma orgânica. Eu estou vendo aí, eu tenho acompanhado sua rede social, que eu sigo você. Cara, um negócio, não sei quantas mil curtidas e tal. Foi, cara, tá legal pra caramba. E você fala assim, pô, uma coisa que você surpreende. Teve um caso muito engraçado que retomei o contato com amigos do primário.
Putz. Né? Então, você fala, pô, o cara... Não, pô, Cezinha, mandei no grupo da escola que eu tô ainda. Eu falei, pô, eu nem tô nesse grupo. Põe de volta Cara, aí. pô, mas... E aí, não é... Pô, é o Cezão lá da... Eu falei, não, agora é Cezinha, meu. Avisa lá e tal. É que você tem um carisma muito grande, eu sei disso. Quando você vai, é muito feedback, querido. assim, muito, muito bacana, né? E aí de amigos antigos, tudo mais. Tá. E me fala uma coisa. O que você espera trazer de inovação para o setor de bares e restaurantes após a sua eleição? O que eu considero, Pedro, é a gente tá fortalecendo o setor, né? Acho que a decisão para eu estar saindo foi muito conversada, né? Com a família, com amigos, com o partido, tudo mais. É poder trazer o setor para dentro da Câmara. Entendi. Né? Depois da pandemia, eu tive participando, né, da lei de regulamentação do assédio, defesa do PERSE, e acho que assim, a gente precisa estar ali acompanhando, às vezes, alguns absurdos que alguns vereadores tal demandam para o setor, né? Uhum. Uma lei, às vezes, que você fala, pô, que sentido que faz? Né? Então, a gente começar a ter uma força lá para isso nem sair e, ao mesmo tempo, também criar possibilidades em cima das necessidades que a gente conhece do setor. Então, o principal ponto é esse, é a gente estar inserido dentro do setor. Ah, mas não tem ninguém do setor? A gente tem grandes amigos que nessa caminhada de política, assim, eu não posso ser hipócrita, grandes amigos que apoiaram quando a gente foi procurar temas e tal. Uhum. Tem gente que, às vezes, fala pelo setor, mas não é específica do setor. Então, a ideia, assim, é a gente estar muito focado no segmento. Entendi. Né? E dentro desse teu foco, quais são, assim, uma ou duas ou três prioridades que você acha, na tua opinião, que seria uma bandeira para você levantar e falar, o setor precisa disso e eu vou focar nisso, dentro da Câmara? Tem um tema que ele é muito polêmico sempre, né? Porque você tem os dois lados, né? Você tem o setor e você tem o vizinho, o morador. Até imagino o que você vai falar. Então, um dos... O PSIL, né? Imaginei. Então, não foi combinado não, viu, gente? Mas é verdade. Mas é um tema que eu acho que, assim... E a gente quer trazer um olhar... Diferenciado isso para tem que isso. ficar claro, né? Como solucionar de uma forma... democrática e que seja cidadã para todos. E que resolva. Sim, que resolva. Né? Porque, assim, dentro desse tema, eu participei de uma audiência pública o ano passado, e essa audiência era para falar sobre o horário de fechamento de bares e restaurantes. Né? Uma audiência pública. O dono de bar, de restaurante, que normalmente vive uma loucura, né, Pedro? Tem uma frase do amigo, do Álvaro, do Bar Brahma. Sei quem é, o Álvaro. Daqui a pouco eu não vou falar... Um abração para você, Álvaro. Álvaro, eu daqui a pouco vou falar que a frase é minha, tá? Até porque eu dei uma adaptada nela, mas no almoço com ele, quem me contou foi ele, né? Que ele fala assim, quem tem um bar é louco, né? 2 é retardado, 3 é um imbecil, 4 você começa a virar empresário. Né? Então, e esse contexto é porque normalmente o cara que tem um bar, um restaurante, às vezes é um sonho e tal, mas ele não tem toda uma estrutura. Então, muitas vezes é o dono que contrata, que demite, que cuida da rede social, que faz compra. A hora que falta um funcionário, o cara vai lavar copo, vai lavar copo, vai tirar pedido. Cozinha. Então, assim, é uma loucura. Né? É uma loucura mesmo. E aí, ao momento que você vai crescendo, você é obrigado a se estruturar. Então, você começa a ter equipe. Uhum. E aí, por isso, desse entendimento de você virar empresa. Né? Então, o lance me perdi aqui na... Do PSIL. Do PSIL. Né? Então, assim, a gente indo nessa audiência, eu entendo que não tinha ninguém do setor. Às vezes o pessoal não sabe que vai ter essa audiência foi marcada meio que para jogar contra. Né? Então, quem estava na audiência? O morador, a associação de bairro, o Consegue, né? E uma bancada, que legal, pela correria que a gente tem feito, conhecia todo mundo.
Então, assim, nessa audiência, porque pô, é muito barulho, é isso, é aquilo, ninguém faz nada e tal. E aí a sequência toda de fala é, pô, precisamos fazer valer as leis que já existem, precisamos criar mais leis, vamos multar o proprietário no IPTU, vamos contratar mais agente vistor, vamos. E aí eu fui o último a falar. E aí nessa audiência eu fui, né? E aí o meu intuito é mostrar. Então, faço aquela, pô, conhecer todo mundo da bancada, tentar ali todo mundo fazer lembrar de você. E aí eu falei, pô, existe esse problema, só que ele é um pouquinho mais complexo, né? Eu não vi ninguém falar que é o setor que mais gera emprego. Eu não ouvi ninguém falar o quanto a gente está atrelado ao turismo. Porque eu acho que o turismo é a bola da vez não só para São Paulo, mas para o Brasil. Sim, o Brasil tem tudo para desenvolver-se através do turismo. A gente está muito atrasado. Muito atrasado. No que poderia ser aproveitado. Sim. Então, eu bato muito nessa tecla do turismo e bato muito numa tecla, Pedro, que assim, para mim, São Paulo é a melhor noite do mundo. Mas é mesmo, para mim também. São Paulo é uma cidade maravilhosa. Eu não sou paulistano, nem paulista, eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Estou aqui há 43 anos, mas eu amo isso aqui. Então, eu amo. Eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio. Ah, tu é do Rio? mas eu falo assim, eu sou paulista por escolha. Eu também. Né? Então, eu estou em São Paulo, tenho 51 anos, eu estou em São Paulo há 49. Né? Então, torço para um time de São Paulo, né? Adoro ganhar do Flamengo. Então, pô, conheço São Paulo e não conheço o Rio, né? Então, sou paulista por escolha. E aí a gente vai falando, né? Nessa audiência eu fui colocando, batendo em alguns temas, onde eu falo assim, pô, o problema existe, a gente tem que olhar, né? Eu mesmo moro ali no Jardim Panorama, existe uma comunidade lá que às vezes o som parece que está na sua sala. Então a gente sabe o que é o incômodo, mas não pode ser tratado só como, não, vamos criar mais uma lei, vamos fechar. Não, tem que ter um ajuste, né? E aí, assim, tem que ter um ajuste. É sempre pesquisando. Eu tive com um cara, o ano passado, que é considerado o prefeito da noite de Berlim. E ele trouxe muita informação, porque Berlim sofria a mesma coisa que a gente sofre nessa questão de barulho, né? Então, o quanto a prefeitura se empenhou em abrir linhas, facilidade para o pessoal investir em barreira acústica. Em barreira acústica, em ambiente acústico específico, especial para isso. Então, você às vezes, pô, a gente não consegue, pelo Invest SP, pelo Desenvolve SP, linhas que já existem, que ajudem, né? Porque às vezes é muito caro. É muito dinheiro, né? Você fazer a acústica da casa. Né? Já é caro para fazer a casa, e com acústica ainda fica muito são mais. Detalhes como esse, são detalhes de você entender o zoneamento. Sim. Né? Porque hoje a gente tem as leis, e eu entendo, mas eu já apanhei muito por causa disso, né? Mas eu acho que assim, se você aplicar essas leis à risca, não fica ninguém aberto depois da meia-noite. Não fica. E São Paulo sempre foi uma cidade considerada 24 horas. 24 horas, né? Então, eu acho que tem que se olhar caso a caso e não simplesmente, não, vamos lá, multa, fecha, entendeu? Não é por aí. Acho que tem que ter um equilíbrio, né? E um outro fator, né? Existe assim, você é multado, é uma multa de R$14 mil, pesado, a segunda dobra, a terceira te lacra. É absurdo, né? Com um ponto que é o outro que a gente também gostaria de estudar muito a possibilidade de uma mudança, que é o quê? Essas multas, diferente, por exemplo, da pontuação na CNH, elas não caducam. Tá. Então, você hoje pode fazer 40 pontos. Sim, né? Depois que daqui a 2 anos você zera isso. E aí você se policia. Você se policia. Né? Ela fica lá no teu prontuário lá. Não, uma casa de 20 anos. Se você tomou uma multa em 2006, outra em 2012 e tomar uma agora... É lacra? Lacra. Ah, então, desculpa, tem uma falha aí na lei, né? É lacração. Então, assim, acho que são alguns cuidados para a gente resolver o problema do morador e, ao mesmo tempo... Uma multa de 14 mil, de 28 mil reais. Ninguém aguenta. Por um bar? Ninguém aguenta. Nós temos acompanhado aí o que está acontecendo nos debates aí. O cara, para ir para o debate, ele tem que se preparar economicamente, estudar o que está acontecendo na economia, ou ele tem que ir para a academia malhar para porrada porque vai acontecer? Pedro, eu acho assim, né? O ideal
o cara tá preparado com proposta, né? Sim. Com número, com dados. Mas pelo que a gente está vendo aí, se ele puder ter um personal ali de Muay Thai... É melhor. acho que ajuda, né? Uma aula de técnica de defesa pessoal. Pessoal, é verdade. Cezinha, nós, como sempre, aqui no nosso programa, no Beach Coffee, no Pod Café da Bahia Beach Coffee, nós fazemos uma pergunta para os nossos convidados, que é o seguinte. Cezinha, com quem você gostaria de tomar um café? Posso dar duas respostas? Pedro? Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode dar duas respostas. Até assim, uma vem pelo lado, acho que coração, né, sentimental. Pela experiência de estar vivendo, né, essa candidatura e tal, talvez eu gostaria de ter 3 pessoas para tomar esse café. Então, convide as três. Que é meu pai, falecido. Coisa boa. E meu avô paterno e meu avô materno. Puxa, que bacana. Que ainda criança eu ouvi muita história, que eles saíram candidatos. Ah, é? Lá atrás, sim. E mesmo assim, você ali criança, tá falando, meu avô tentou ser político, mas que loucura, né? Então, assim, gostaria de tomar esse café para compartilhar a minha experiência agora e talvez ouvir alguns conselhos, né? Dessa vivência. Então, os 3 hoje são falecidos. Então, é um café sentimental, né? Agora, se eu pudesse trazer hoje, acho que eu gostaria de trazer muito todos esses funcionários, né? Esse pessoal que trabalha, que a gente sabe o sufoco que é. Gostaria de ter todos eles aqui comigo, tomando um café e acreditando no que o setor tem de força aí e merece. Pô, legal. Muito legal. Cezinha, muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast by Beach Coffee. Nós vamos falar o teu número, que é o 70989. Põe o número aí. Cezinha, se quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa a mais, fica à disposição. Pô, obrigado, Pedro. Prazer, assim, estar participando com vocês aqui do Pod Café. E o que eu vou falar é assim, né? Eu sempre gostei muito de dado, né? E então, a gente vai lá pesquisar a informação do quanto o setor gera de emprego, de tudo como funciona. E agora, na campanha, eu descobri uma coisa, não sei se você sabe, que quase 80% dos eleitores não tem candidato a vereador. Poxa, altíssimo, hein, esse índice. Esse índice, ele sabe lá quem ele vai votar para prefeito, mas vereador, muitas vezes ele não tem ideia. E aí é nessa reta final, né? A maioria dos eleitores, faltando 5, 3, às vezes no próprio dia da eleição, é onde ele decide o vereador que ele vai votar. Então a gente está hoje há 11 dias da eleição, né? Vamos entrar aí na última semana, dia 6 de outubro é a eleição. Então, assim, eu acho que tem toda aqui uma história, uma briga pelo setor, mas a gente sabe que assim, o vereador ele vai participar de tudo por São Paulo. E aí eu sou um cara que está vindo a primeira vez, uma mentalidade de empresário, com vontade de fazer a diferença, né? Graças a Deus sentindo uma credibilidade muito grande. E aí eu peço para todo mundo, para você que ainda não tem candidato a vereador, se puder já faz uma colinha aí, guarda 70989 e eu peço o seu voto, né? Para a gente ter essa chance de entrar e participar e fortalecer na Câmara de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa.